tremendo, maravilhoso, Jesus Cristo. Você é em casa. Então vamos começar assim, vamos adorar juntos assim. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Te adorando, te adorando, Deus e Senhor, te entregamos nosso viver. Deus e Senhor, te entregamos nosso
Você que está em casa aí, saia do chão agora. Vamos adorar, pular, louvar. Pegue nos braços da sua esposa. Nos braços não, nas mãos, né? E você, esposa, pegue nas mãos do seu marido, dos seus filhos e saia do chão. Adore o Senhor em casa, louve o Senhor em casa. Não fique sentado não, como se você estivesse assistindo, ouvindo qualquer coisa. Não, nós estamos exaltando, cultuando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então saia de casa, do chão assim, ó. Decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, nada, não quero. Tá decidido, o que quero é orar, me consagra a ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, nada, não quero. Tá decidido, o que quero é orar, me consagra a ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Deixar com Jesus e ser só de Deus. Diga: vou santificar pra não me enganar com banquete e na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus, separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que força tiveram pra vencer. Eu sou de Deus, separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus, aqueles que força tiveram pra vencer. Cante. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, nada, não quero. Tá decidido, o que quero é orar, me consagra a ser um cristão. Cante. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, nada, não quero. Tá decidido, o que quero é orar, me consagra a ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou deixar com Jesus e ser só de Deus. Vou santificar pra não me enganar com banquete na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus, separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que força tiveram pra vencer. Eu sou de Deus, separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que força tiveram pra vencer. Tiveram pra vencer. Eita glória! Agora nós vamos nos preparar para o nosso momento de oferta. Você que está em casa aí, vai estar aparecendo para você aí na tela o QR Code, né? Vai estar aparecendo, né? E também a conta, o número da conta para você estar transferindo, tá bom? Para você não ter que sair de casa devido a esses últimos decretos que têm sido um pouco mais duro. Então, nesse momento,
Deixa o Senhor tocar no teu coração. Quando a gente trata de dinheiro, quando fala de dinheiro, sempre é algo que tem endurecido corações de muitas pessoas dentro da igreja, né? Mas é algo tão espiritual quanto qualquer outra coisa. Através do seu dinheiro, através das suas finanças, daquilo que você oferta na casa do Senhor e tem colocado, tem suprido a necessidade de muitas pessoas que têm passado necessidade, muitos missionários, pessoas mesmo que estão desempregadas, precisando de cesta básica, pessoas que fazem parte dessa igreja, tá bom? Então deixa o Senhor falar contigo. Eu não estou aqui para te convencer em ninguém, tá? Mas nós sabemos que até aqui, com as nossas finanças, nós adoramos, nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Amém? Vamos cantar assim. Nesse momento você vai ofertando aí na sua casa, fazendo transferência ou como você achar melhor, tá? E também, se você não tiver como fazer isso, lógico, esteja entrando em contato com a pastora, com a liderança da igreja aqui, para ver como é que você faz para estar deixando sua oferta aqui e fazendo também o seu dízimo, trazendo seu dízimo aqui na igreja, tá bom? Então vamos louvar o nome do Senhor, porque o Senhor sempre nos tem dado motivos para sorrir. Vamos cantar assim. Deus me deu motivos para sorrir. Sorrir. Eu estava na fila de Deus, mas a fila de Deus sempre anda. Chego a minha vez, temos motivos pra sorrir. Cante. Deus me deu motivos pra sorrir. Deus me deu motivos pra sorrir. Eu estava na fila de Deus, mas a fila de Deus sempre anda. Chego a minha vez, temos motivos pra sorrir. Cante assim, ó. Quando o Senhor restaurou a minha sorte. Salmo 126. Eu fiquei como quem sonha, minha boca se encheu de risos, nos meus lábios um novo cântico ao Senhor. Entenda que muitos vão tentar, muitos tentaram me desanimar, muitos tentaram me fazer parar. Meu Isaac nasceu, temos motivos pra sorrir. Deus me deu motivos pra sorrir. Estava na fila de Deus, mas a fila de Deus sempre anda. Chego a minha vez, temos motivos pra sorrir. Mais uma vez. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha, minha boca se encheu de risos, nos meus lábios um novo cântico ao Senhor. Tentaram me desanimar, muitos tentaram me fazer parar. Meu Isaac nasceu, temos motivos pra sorrir. Deus me deu motivos pra sorrir. Deus me deu motivos pra sorrir. Eu estava na fila de Deus, mas a fila de Deus sempre anda. Chego a minha vez, temos motivos pra sorrir. Eu estava na fila de Deus, mas a fila de Deus sempre anda. Chego a minha vez, temos motivos pra sorrir. Temos motivos pra sorrir. Temos motivos pra sorrir. Glória a Deus, amém? Vamos nos preparar agora para o momento da palavra. Deixe, esvazie sua mente agora. Tira toda a preocupação, tudo aquilo que tem afligido o teu coração, tem afligido a tua mente. Talvez você parou aqui, está assistindo agora, e desde o início desse culto, todas as canções, desde a abertura,
Deus tem falado contigo. Então, peça que o Senhor abra o teu coração para que a semente do Senhor, que é a palavra dele, venha cair no teu coração como semente em terra fértil. Vamos cantar essa linda canção. Salmo 48 diz bem assim, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Adore, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante desde o início assim: grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Declare: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre todo. Declare aí na sua casa: só tu és o Deus eterno sobre. Levante as suas mãos e comece a agradecer o nome do Senhor, pois só tu és o Deus eterno, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu e céu.
Só tu és o Deus grande e eterno. Amém. Eu quero saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por nós estarmos aqui nesse dia, né? Você aí na sua casa. E nós podermos estar louvando, né? Adorando o Senhor e compartilhando da palavra de Deus neste dia. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus 3, 19. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Hebreus 3, 19 diz assim aqui na minha versão: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu quero repetir novamente e quero que você repita aí junto comigo na sua versão. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora eu quero compartilhar esse versículo com vocês na versão atualizada de hoje, né, linguagem de hoje. Eu quero compartilhar com você esse mesmo versículo, talvez aí na sua Bíblia esteja assim. Diz assim: portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida, porque não tiveram fé. Amém? Eu quero falar para vocês nessa noite que o tema da nossa mensagem é: a ausência de fé impede você de entrar na terra prometida. A ausência de fé, amados, impede você de desfrutar de tudo aquilo que o Pai já preparou para você e para mim. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês nesse dia, né? Que essa palavra seja uma palavra edificante para a sua vida, assim como tem sido para mim. Amém? E, amados, o que é a ausência de fé? A ausência de fé nada mais é do que a falta de credulidade, né? Ou seja, incredulidade. E como o dicionário ele define a falta de credulidade? A falta de credulidade é mais ou menos assim: a qualidade da pessoa que não se convence com facilidade, ou seja, não acredita facilmente naquilo que ouve, né? Ou seja, a pessoa ela não acredita com facilidade naquilo que ela ouve, né? Para ela acreditar, ela precisa ver, né? Tem algumas pessoas que até dizem assim: olha, eu só acredito vendo, né? Eu não acredito se eu não ver. Então, essa é a qualidade, né, da pessoa que é uma pessoa incrédula, né? Segundo o dicionário. E segundo o dicionário, a incredulidade ela é a ausência de fé, né? Então, a ausência de fé, segundo o dicionário, é, né, a falta de credulidade, a ausência de fé, né? Então, amados, hoje eu quero falar, né, desse texto para vocês, né? Eu quero compartilhar esse capítulo 3 de Hebreus, que é um capítulo muito rico mesmo, que o Senhor, ele, se você pegar esse capítulo para você estudar ele, você vai ser muito edificado. E eu quero falar da ausência de fé que impede você de entrar na terra prometida. O porquê, né? O porquê. Foi essa pergunta que eu fiz, o porquê, né? E se a gente pegar o texto de Hebreus e você começar a estudar desde o capítulo do versículo 1 do capítulo 3,
você vai ver que o autor de Hebreus, e nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, né? Alguns estudiosos dizem que o autor de Hebreus pode ser Paulo, mas não se tem uma certeza, né, se foi realmente Paulo que escreveu, né, a carta aos Hebreus. Mas quando nós começamos a ler o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, eu quero chamar a sua atenção, eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, que hoje nós vamos falar, vamos ministrar, né, a sua vida, Hebreus capítulo 3. O autor de Hebreus, né, não sabemos quem é, se foi Paulo, quem escreveu, né, essa carta, mas ele começa assim, no capítulo 3. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. E aqui eu quero chamar a sua atenção quando o autor ele começa, né, esse versículo falando: meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus. Aqui o autor ele está falando, meu irmão, para mim, para você, para aquele povo naquela época, e está falando hoje conosco. Deus está falando conosco nessa noite, né? Aqui ele estava falando exatamente: olha, meus irmãos na fé, eu não sei o que vocês estão enfrentando, eu não sei quais são a sua adversidade, as suas dificuldades, eu não sei o que está se passando na sua vida, eu não sei, mas de uma coisa eu quero trazer à memória de vocês. E aí ele fala: meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus. Aqui ele está falando para a igreja ali, né, para aquele povo. Ele estava dizendo: olha, meus irmãos na fé, vocês foram chamados por Deus. E ele está dizendo para mim e para você agora, nesses dias atual: meu irmão na fé, vocês foram chamados por Deus. Então, meus irmãos, não olhe para a circunstância a qual vocês estão passando, as adversidades, mas olhem para Jesus. Ele está falando exatamente isso. Ele diz: meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Talvez, amados, aqueles irmãos estavam desanimados, eu não sei. Eles talvez estavam passando por muitas perseguições. E o autor estava escrevendo essa carta para o quê? Para reanimar aquele povo de Deus. E aí ele fala: olha, meus irmãos, vocês foram chamados por Deus. E eu quero dizer para você que está aí nessa noite me ouvindo, eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que você foi chamado por Deus nesse tempo, amados. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Versículo 2 diz assim: pois ele foi fiel a Deus. Quem foi fiel a Deus? Jesus. Que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. E aqui ele está fazendo uma comparação entre Jesus e Moisés. E aqui ele diz que Jesus Cristo, ele é superior a Moisés. Jesus Cristo, ele é superior a Moisés. Então ele fala: assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também
Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém. Mas quem é o construtor? Deus. Mas Deus é o construtor de tudo o que existe. Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Amém, meus irmãos? Então, amados, a ausência de fé impede você de entrar na terra prometida. Por quê, pastora? A ausência de fé gera em nós infidelidade. Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, você vai ver que nesse versículo do 1 ao 6, você vai ouvir muito e ver também a palavra fiel. E, amados, é isso que Deus deseja que nós, como cristãos, como discípulos, como igreja do Senhor Jesus aqui nesta terra, sejamos nesse tempo fiel, assim como foi Moisés e assim como foi Jesus, que é superior a Moisés. Por isso o autor de Hebreus, ele começa esse capítulo, animando, falando a nós, povo de Deus, dizendo: meus irmãos na fé, vós que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus. Amados, a ausência de fé impede você de entrar na terra prometida, porque a ausência de fé, ela gera em nós infidelidade, amados. E, amados, Deus tem nos chamado nesse tempo, a sua igreja, para sermos fiel, para permanecermos fiéis nesse tempo. Mas muitas pessoas têm deixado de ser fiel a Deus nesse tempo. E isso é uma grande verdade, amados. E, amados, como Deus espera que demonstremos a nossa fé através da confiança e da fidelidade. Confiança e fidelidade, amados. Então, uma pessoa que não tem fé no seu coração, ela vai ser uma pessoa infiel. A ausência de fé impede você de entrar na terra prometida, porque, primeiro, a ausência de fé gera em nós infidelidade, amados. E nesse tempo, amados, nós temos que ser fiel a Deus em todas as coisas, amados, em todo tempo, não importa as circunstâncias, a adversidade, as lutas, os obstáculos, não importa, amados, nós temos que permanecer fiel. Assim como Moisés foi fiel, assim como Cristo, que é superior a Moisés, foi fiel, foi o nosso maior exemplo de fidelidade. Cristo, o nosso maior exemplo de fidelidade, amados. Ele suportou tudo aquilo que tinha que suportar por amor a nós, por obediência ao Pai, amados. Neste tempo, amados, nós temos que permanecer fiel. Se nós, amados, desejamos entrar na terra prometida, amados, nós temos que permanecer fiel, amados. Nós temos que permanecer firme no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, aquele que nos chamou, aquele que nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados, aquele que nos trouxe para a luz. Os nossos olhos precisam estar fixos em Cristo nesse tempo, amados, para que nós possamos permanecer firme em Deus e entrar na terra prometida. Segunda coisa, amados, a ausência de fé impede você de entrar na terra prometida, porque gera em nós, a ausência de fé gera em nossos corações infidelidade. Segundo,
o nosso coração, amados, fica endurecido às coisas de Deus. Amém, amados. A ausência de fé gera em nós, primeiro, em nossos corações, infidelidade. Segundo, nosso coração fica endurecido. E eu quero que vocês vá para o versículo 12 do capítulo 3, que diz assim: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Amado, a ausência de fé endurece os nossos corações. E o perigo do coração endurecido, amados, é se afastar de Deus. Porque quando o nosso coração está endurecido, amados, nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. O nosso coração está endurecido, o nosso coração está descrente. Nós não sabemos mais quando Deus fala conosco, porque o nosso coração está endurecido às coisas de Deus. Nós não recebemos mais as coisas de Deus. Nós não temos mais alegria nas coisas de Deus, prazer nas coisas de Deus, porque o nosso coração está endurecido, amados. A ausência de fé endurece os nossos corações. Por isso, amados, que temos que tomar cuidado nesse tempo, amados, para que o nosso coração não seja endurecido, amados. Às vezes, quando as pessoas estão enfrentando lutas, eles começam a endurecer o seu coração às coisas de Deus. Tomemos cuidado, amados, porque isso é muito perigoso. E, amados, o coração endurecido afasta o homem e a mulher de Deus. O coração endurecido faz o homem e a mulher não acreditar mais nas coisas de Deus, nas maravilhas de Deus. E eu quero que você continue aí com a sua Bíblia aberta. Diz assim: meus irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, anime uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. Amados, não endureça o coração de vocês às coisas de Deus. Temos que permanecer firme, temos que permanecer fiéis até o dia perfeito, até a eternidade com Cristo, até o momento em que nós formos chamados para morar com o Pai. Então, amados, não endureça o vosso coração. Se hoje Deus está falando com você, o tempo é hoje. Não endureça o seu coração. Você que está aí ouvindo essa palavra, que ainda não aceitou a Cristo, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, eu quero dizer para você nessa noite, você que está aí me ouvindo, não endureçais o teu coração acerca das coisas de Deus. O Senhor, Ele fala contigo nesta noite. E eu quero falar também o terceiro. A ausência de fé impede você de entrar na terra prometida. Porque a ausência de fé gera infidelidade. Segundo, a ausência de fé endurece os corações. Coração endurecido, quando o coração está endurecido, você não ouve mais a Deus. Coração endurecido se torna desobediente a Deus, insubmisso a Deus. E você não ouve mais a Deus, porque o seu coração está endurecido, endurecido pelo pecado. E isso tem cegado muitas pessoas, amados. Terceiro, a ausência de fé gera em nós o quê? Incredulidade. E incredulidade, amados, tem consequência.
Aquele povo que estava ali no deserto, que caminhou no deserto por 40 anos, aquele povo não entrou na terra prometida, porque foi um povo desobediente, um povo infiel, um povo que estava com seu coração endurecido acerca das coisas de Deus. Mesmo Deus realizando milagres, prodígios, maravilhas, mas o coração daquele povo era um coração infiel, era um coração endurecido, porque eles não tinham fé. Eles eram um povo incrédulo. A incredulidade tomou conta do seu coração, amados. A ausência de fé gera infidelidade, coração endurecido e incredulidade. Amados, nesse tempo, amados, não deixe que a ausência de fé gere infidelidade na tua vida, que o teu coração se endureça e que isso gere em você incredulidade. E você não passa mais a crer nas coisas de Deus, acreditar, confiar, descansar. Aquele povo não descansou, aquele povo era para ter descansado no Senhor, porque Deus era com eles, assim como Deus é conosco neste tempo, amados. Mas a infidelidade, o coração endurecido, a incredulidade tem impedido a igreja de descansar nos braços do Pai. E eu quero que você, com a sua Bíblia aberta, no capítulo 15 ao 19, para finalizarmos, diz assim: é isso o que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. É isso, meu irmão e minha irmã que está aí me assistindo nessa noite. Se você hoje está ouvindo essa mensagem, se você hoje está tendo o privilégio de ouvir essa palavra, não sejam teimosos. Ouça aquilo que o Espírito Santo está falando à igreja nesse tempo. Não endureçais o seu coração acerca das coisas de Deus. Não duvide do poder de Deus. Não murmure, não reclame. Não ponha Deus na parede. Não fale que Deus é um Deus mau, que Ele não existe. Não, porque Deus existe. E Ele está aqui nesta noite falando com você através dessa palavra, para te animar, para dizer para você permanecer firme, dizendo para você através dessa palavra: olhe para Cristo, porque Cristo foi o nosso exemplo de fidelidade. E aí, amados, ele diz assim: é isso que a Escritura Sagrada diz. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, em algumas versões desobedientes e insubmissos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. E aqui ele está falando daquele povo que viveu 40 anos no deserto. Era um povo desobediente, era um povo insubmisso, era um povo infiel, era um povo que não era leal, desleal. E ele está falando, o autor está exatamente trazendo a memória desse mesmo povo, amados, porque nós somos o povo de Deus neste tempo, e aquele povo ali também presente. O autor está falando: olha, não façam como os seus antepassados, que ouviram a voz de Deus. Deus estava falando com eles, Deus estava presente em todo o tempo, cuidando, provendo suas necessidades, mas endureceram seus corações, foram desobedientes, em algumas versões foram rebeldes, em outras versões foram insubmissos. Foram infiel, endureceram os seus corações acerca de Deus, não confiando em Deus, e não descansaram em Deus, por causa do seu coração endurecido às coisas de Deus. E Deus está falando conosco nesta noite. Deus está falando: olha, filho, filha, não seja teimoso, não seja desobediente, não seja infiel. Não deixe que a incredulidade tome conta do teu coração.
Porque se você deixar que isso tome conta do seu coração, você não vai entrar na terra prometida. Há uma promessa liberada sobre a tua vida. Há uma promessa também liberada sobre a minha vida. Mas eu preciso permanecer firme. Eu preciso permanecer fiel nesse tempo. E em todo tempo, amados. Em todo tempo. Porque a Bíblia ela é muito clara em relação a isso. Ela diz que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos ter aflições. Mas o que Jesus falou aos seus discípulos? Tende bom ânimo, tende coragem. Eu estou com vocês. Eu venci. Eu estou com vocês. Então, amados, no versículo 16 diz assim: quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Quem foi? Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? O próprio povo de Deus, amados. O próprio povo de Deus, amado, que já experimentou milagre, maravilha da parte de Deus. Muitos têm se revoltado contra Deus. Eu quero dizer para você, talvez você seja você que está aí me assistindo, talvez você está com seu coração revoltado. Eu quero dizer para você, amado, que Deus, Ele é Deus em todo tempo. Deus, Ele é Deus em todo tempo, Ele sempre será Deus. Ele tem o poder de todas as coisas. E eu quero dizer para você, se desarma, descanse no Senhor, olhe para Cristo, tenha Cristo como exemplo na sua vida. Versículo 17, versículo 16 ainda. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Aqui é uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Foram todos os que Moisés tirou do Egito? E quem foi que Moisés tirou do Egito? Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Com quem foi, amados, que Deus se irritou, Deus se entristeceu durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. De quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhe daria descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Na minha versão aqui diz que não puderam entrar por causa da incredulidade. Você entende, amados? A incredulidade, a infidelidade, o coração endurecido impede você de entrar na terra prometida. Muitas pessoas, amados, têm desistido, têm abandonado a Cristo, têm se revoltado contra Cristo, têm deixado de seguir a Cristo, porque se tornaram pessoas com ausência de fé. E a ausência de fé gera em nós infidelidade, coração endurecido, incredulidade. E se a gente for ler esse capítulo 3, o Senhor ele vai revelar mais verdade às nossas vidas, porque Ele é rico de revelação de Deus para nós, o povo dele nesse tempo. Mas eu quero falar apenas dessas 3 coisas, porque foi algo que Deus colocou no meu coração. E o que eu falar mais aqui não é mais o Senhor falando, o Espírito falando, mas sim a pastora Kelly. Então eu quero falar apenas dessas 3 verdades.
Infidelidade, coração endurecido e incredulidade, amados, impede você de entrar na terra prometida. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, há uma promessa sobre a tua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que não importa o tempo, que não importa a circunstância, que não importa a dificuldade, os obstáculos, as pedras que tem no caminho, os espinhos. Eu quero dizer para você que há uma promessa liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Deus vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele promete a nós. Mas eu quero te fazer a seguinte pergunta nessa noite: você tem sido fiel para com Ele? Como é que está o teu coração? O teu coração, como é que está? O teu coração é um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde, que reconhece a soberania de Deus, a grandeza de Deus, que reconhece que você, homem, mulher, eu, pastora, sou pecador e careço da graça de Deus sobre a minha vida. Porque, amados, nós falhamos o tempo todo, amados. E precisamos ter o nosso coração humilde para reconhecer e pedir perdão a Deus. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas nós precisamos ter humildade para reconhecer e para falar para o Pai, pedir perdão. E falar: Pai, pequei. Eu estou revoltado contra Ti, Pai. Arranca isso do meu coração, me ajuda. Porque, amados, quando nós não confessamos o nosso pecado, o nosso coração ele vai ficando endurecido. E a ausência de fé gera infidelidade, coração endurecido e incredulidade. E para finalizar, igreja, eu quero falar para vocês, amados irmãos, eu e você fomos chamados por Deus. Tenha convicção disso no seu coração. Tenha convicção, amados, nesse tempo, amados, que eu e você fomos chamados por Deus. Tenha convicção, amados, que eu e você fomos chamados por Deus. E nós temos o privilégio de sermos igreja neste tempo. O Senhor está nos dando esse privilégio, amados. E esse é o tempo de nós, como igreja, colocarmos em prática tudo aquilo, amados, que nós aprendemos, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós somos privilegiados. Então, amados, não duvide que você é chamado por Deus. Não duvide, amado, que Deus é com você nesse tempo, que Ele está com você. Não duvide, tenha convicção, amados, a cada luta que você passar, tenha convicção do seu chamado, amados. E aqui eu não estou falando de um chamado específico, não, mas eu estou falando de um chamado geral, amados. Deus nos chamou para sermos igreja neste tempo. E Ele está nos dando o privilégio de sermos testemunha, amados. De testemunha a Cristo. O Senhor está nos dando esse privilégio nesse tempo, amados. Eu e você somos privilegiados. Quantas pessoas não têm a oportunidade de testemunhar a Cristo? E eu e você temos a oportunidade, amados, de sermos testemunha de Cristo neste tempo. Só pelo fato de estar aqui nesta noite, ministrando a palavra para você, amados. A cada dia eu tenho a convicção que eu sou chamada por Deus, que eu sou privilegiada por Deus por fazer parte da igreja dele neste tempo. Então tenha convicção no seu coração, declare isso, amados. Quando o desânimo vir, quando vir a incerteza no seu coração, a insegurança, a dúvida, declare isso: eu sou chamado por Deus. E olhe para Jesus, olhe para o maior exemplo
de fé, de obediência, de fidelidade, que foi Cristo, o Filho de Deus. E amados, tenha convicção disso no seu coração. Portanto, olhe para Jesus, o grande sacerdote da fé. Como eu disse para vocês, ele é o nosso exemplo. Não deixe que a ausência de fé atrapalhe o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, amados. Não deixe, amados, que a ausência de fé atrapalhe o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Pastora, está demorando. Como eu disse para vocês, amada, é no tempo de Deus. É no tempo dele, não é no seu, não é no meu, mas é no tempo de Deus. Nós temos apenas que permanecer fiel. Nós temos apenas que descansar no Senhor, confiar e entregar o controle na mão dele. Porque no tempo dele, amado, a promessa vai se cumprir. Porque o nosso Deus, ele é fiel para cumprir todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Permaneça firme, pois aquele que te chamou é fiel para contigo. É essa palavra que eu tenho para você. Permaneça firme, amados. Não faça comparação igual o povo lá no deserto. Foi liberto do Egito, mas ele queria voltar para o Egito. Não faça comparações, mas olhe para Cristo, permaneça firme, seja fiel ao Senhor nesse tempo, não endureça o seu coração às coisas de Deus. Tenha convicção que você foi chamado por Deus para fazer parte desta igreja nesse tempo e da igreja dele, aonde você estiver. Confie, descanse no Senhor. Não deixe que a ausência de fé impeça você de entrar na terra prometida. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero dizer para você que está aí me assistindo nessa noite, ouvindo essa palavra, que espero que você tenha sido ministrado e que você tenha sido reanimado nessa noite através dessa palavra. E vou repetir novamente. Não deixe que a ausência de fé impeça você de entrar na terra prometida. O Senhor é contigo, meu irmão e minha irmã. Ele te fortalece nesse tempo. Ele cuida de você. Ele realiza milagres na tua vida. Permaneça firme. Pai, eu quero te louvar nesta noite por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua igreja reunida nas casas, ó Pai. Obrigada, meu Deus, porque neste tempo, ó Pai, eu tenho a convicção que eu fui chamada pelo Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo o Senhor tem sido fiel para conosco. Nos ajuda a permanecer fiel neste tempo. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja fiel em todo tempo, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, olhar para Jesus, que é o nosso exemplo de fidelidade, de obediência, exemplo de fé. Que nós possamos, ó Deus, confiar em Ti, descansar. Que nós possamos acreditar que dias melhores virão. Que nós possamos, Senhor, como igreja, Pai, descansar em Ti, Senhor. E permanecermos firmes, ó Pai. Firmes, Senhor, na Tua palavra, ó Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de fazer parte da Tua igreja nesse tempo, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado como igreja nesse tempo, ó Pai. O Senhor tem guardado as nossas famílias, ó Deus. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos sustentado.
O Senhor tem aberto portas aonde não existe, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor para conosco. Mesmo, Senhor, nós não merecendo, mas o Senhor permanece fiel para conosco, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas famílias da tua igreja, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse tempo, Senhor. Um tempo de caos, ó Deus, de luta, ó Pai. Mas o Senhor tem se revelado a nós dia após dia. O Senhor tem ministrado as nossas vidas, coisas grandes e profundas, ó Pai. E nós acreditamos, ó Deus, e nós cremos, ó Pai, que não seremos mais os mesmos, Senhor. E Pai, nós te louvamos e nós te adoramos, ó Pai. Nesta noite, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, fortaleça a tua igreja nesse tempo, dê ânimo à tua igreja, que a tua igreja não falte a fé em ti, ó Deus, que a tua igreja confie no Senhor, descanse no Senhor, Pai, em todo tempo, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um aviso para vocês. Corre lá, inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha também o nosso canal no Face, compartilha com seus amigos, compartilha com seus vizinhos, compartilha com todo mundo que você conhece na sua rede social. Amém? Beijo, fica com Deus.